Mas tem Fluminense e Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, encontro de Ganso e Neymar e também Thiago Silva e Neymar. Vamos falar bastante sobre esse jogo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida. Fluminense e Santos vão se enfrentar hoje às 7h30 da noite no Maracanã e a transmissão vai ser exclusiva da Prime Video pela Amazon. Bem, a nossa live pós-jogo ela não vai acontecer hoje porque, se Deus quiser, estarei presente nesse jogo. Então ela vai ter que ficar para segunda-feira, às 5 horas da tarde, ali no nosso horário tradicional. Espero vocês na segunda para o nosso bate-papo. Inclusive, vou deixar o link da live pós-jogo já no primeiro comentário fixado desse vídeo. E sem mais delongas, para a gente poder passar para falar sobre esse confronto, eu preciso pedir antes para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, esse é um jogo que promove ali grandes encontros, tanto do Ganso com o Neymar, como do Thiago Silva com o Neymar. Thiago Silva e Neymar que jogaram juntos pela seleção brasileira e agora vão se enfrentar pela primeira vez em lados opostos aqui no Brasil, só se enfrentaram em lados opostos lá na Europa. E acho que todo mundo concorda que é um confronto interessante. O Neymar que vem para esse jogo, eu sei que tem tricolor que também tá animado para ver o menino nem em campo. Acho que na verdade não vai ser titular nesse jogo, a programação é que ele joga ali mais ou menos uns 40 minutos no segundo tempo da partida. E bem, uma outra coisa que deixa dúvidas é com relação à escalação do Renato Gaúcho. Isso porque o Renato no primeiro jogo usou a escalação que já vinha sendo titular com o Mano Menezes. No segundo jogo, contra o São José, usou uma escalação completamente diferente, justamente para poder poupar, tanto ver os outros jogadores, mas também poder poupar alguns jogadores pensando nesse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos. E eu acho que, de acordo com esse último jogo, alguns jogadores podem ganhar espaço, tá? Ao longo dessa semana, surgiram informações de que o Júlio Fidelis teria deixado de viajar para poder treinar com a equipe profissional, mas segundo a Central Fluminense, apesar da empolgação que a torcida tem para ver a estreia do Júlio Fidelis pelo profissional, ele não vai ser relacionado para esse jogo contra o Santos, ou seja, não vai ser esse o momento em que a gente vai ver o garoto. O Léo Jansen, que se destacou bastante na partida contra o São José, também não é cotado para ser titular nessa partida. A tendência é que o René inicie esse jogo. E como desfalques para esse jogo, o Guga, que sentiu a coxa depois da partida contra o Bragantino, segue de fora para esse jogo do Campeonato Brasileiro, assim também como o Nonato. Muita gente gostou da atuação do Nonato na partida contra o São José. Ele teve o seu contrato de empréstimo renovado com o Fluminense, mas o acordo ali do empréstimo, já que ele é um jogador do Santos, ele não pode disputar esse jogo. Eu não sei se ele seria titular, mas como a galera ficou animada, acho que vale lembrar aqui que o jogador vai ser desfalque por esse motivo. E aí, a provável escalação do GE é basicamente a escalação que vinha sendo titular com o Mano Menezes e que foi titular na primeira partida do Renato ali contra o Bragantino. Com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Thiago Silva e Freitas na lateral esquerda, René, o meio-campo formado com Martinelli, Hércules e Lima, e no ataque, Arias, Canóbio e Germancano. E aí vamos a alguns pontos dessa provável escalação. A gente pode entrar no quesito Lima, depois da última partida do Ganso, mas eu acho que essa ainda gera mais discussões do que a situação do Ganso. Por quê? O Freitas não vinha atuando bem. E para mim, o Thiago Santos ganhou muita moral na última partida contra o São José. Tudo bem, a equipe do São José não foi uma equipe que deu uma dor de cabeça à nossa defesa, mas todas as vezes que o Thiago Santos foi exigido, na verdade que a nossa defesa foi exigida, o Thiago Santos demonstrou bastante segurança e para mim a segurança que o Freitas nessas últimas atuações não vinha demonstrando e que nem o Ignacio conseguiu demonstrar nesse último jogo. Então para mim não teria conversa. Bota o Thiago Santos como titular ao lado do Thiago Silva, que eu acho que a gente vai ter, assim, uma zaga muito mais forte, principalmente se a gente for considerar que a tendência é a gente ter o René como titular na lateral esquerda. O René não vem passando segurança defensiva, a gente imaginou que o Freitas poderia dar um auxílio ali no René, mas na verdade está exigindo muito mais que o Canóbio volte para fazer papel de lateral.
do que o Freitas ajude, que o Freitas, coitado, não tava nem se ajudando. Então, assim, pra mim, Thiago Santos deveria ser titular nesse jogo. Eu entendo você não colocar o Léo Jansen nessa partida. Sim, ele demonstra ter mais recurso e bastante habilidade, demonstra personalidade dentro de campo. E por mais que o René não passe essa segurança, é um jogador com mais experiência. Então, apesar do time do Santos não ser um time imbatível ou qualquer coisa do tipo, eu entendo você preservar um garoto nesse jogo, que é um jogo mais tenso e que é um jogo que ele pode enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o Neymar dentro de campo. Com certeza, um dos ídolos ali do garoto, como qualquer moleque que joga futebol, tem essa admiração. Então, assim, você poderia até gerar uma pressão, um nervosismo desse encontro dentro de campo. Então, entendo a manutenção do René, apesar das partidas que ele vem colocando, as partidas que ele vem apresentando. O meio-campo, a gente vai ter aquela questão, né? Bernal, depois da última partida, vai ganhar a oportunidade como titular? Acho que merece a oportunidade como titular. E já que o Otávio não está à disposição, pela última partida poderia ganhar ali a vaga ao lado do Martinelli. E assim, o Lima e Ganso, pra mim, não colocaria o Lima como titular. Faz sim, pra mim, um bom primeiro tempo junto com a equipe que atuou muito bem no primeiro tempo contra o Bragantino. Mas eu entendo um pouco você preservar o Ganso, já que foi assim apenas a segunda partida dele desde que voltou de lesão. Atuou até bem, mas era uma equipe mais fraca, então que exigia menos do físico do atleta. Então não colocar o Ganso como titular, até entendo. Apesar de que colocaria o Lescano para ver, justamente pensando nessa ideia de time mais propositivo. Acho que tem muito mais característica do que o Lima para esse meio campo. Mas enfim, como eu entendo a questão de experiência, toda essa situação de você... dessa administração que o Renato tá fazendo, eu não acho que é a maior dor de cabeça. Para mim, o Freitas como titular me dá muito mais dor de cabeça do que o Lima ali no meio campo. E o ataque, a gente vê esse ataque então com essa formação Canóbio, Arias e Cano. Acho muito possível, mas pela fala do Renato na coletiva da última partida, o Renato, quando foi falar sobre o ataque, sobre usar as laterais do campo, tanto usando esses laterais para ajudar na construção, mas também usando bastante os pontas, ele fala sobre o Keno e como ele gosta desse tipo de jogador. O Renato gosta do cara do X1, ele gosta do cara que dá essa opção. E o Keno é um cara à parte nesse quesito dentro do Fluminense, então eu não vou me espantar de ver o Keno como titular nessa partida. E aí, assim, também não acho ruim se o Keno for titular nessa partida, fez uma boa partida no último jogo. E pra mim, assim, o Canóbio, ele pode ajudar bastante, sim, ele ajuda bastante a equipe, mas acho que pra esse time mais ofensivo, pra mim, o Keno tem muito mais cara de que pode dar boas opções pro Germancano colocar a bola pra dentro lá na frente. Que eu espero que ele faça isso mais uma vez, que essa partida contra o São José tenha dado ainda mais confiança pra gente ver o Germancano passando dos 30 gols que eu falei que ele faria esse ano. Falei que ele faria 30, já conto até que possa passar. Até pela quantidade de gols que já fez, já tem condições aí pra passar, então que comece agora. Mas vamos falar então como vem o nosso adversário. Inclusive, antes, deixa aí nos comentários o que você acha dessa escalação, quem você colocaria. Se quiser deixar o seu 11 para essa partida, deixa aí. E vamos falar sobre como vem o Santos. Segundo o GE, apesar do Caixinha ter repetido a mesma escalação nas duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, a tendência é que nessa terceira rodada ele promova algumas mudanças. Os jogadores que devem ganhar espaços são Léo Godoy, Diego Pituca e Tassiano, e assim JP Sherman, Gabriel Bontempo e Barreal devem ir para o banco de reservas. E como o Neymar fica no banco para entrar em campo no segundo tempo, a provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão no gol, na lateral direita Léo Godoy, a dupla de zaga formada por Gil e Zé Ivaldo, na lateral esquerda Escobar, o meio-campo com João Schmidt, Diego Pituca e Roleiser, e o ataque com Tassiano, Guilherme Tiquinho Soares. E o árbitro dessa partida será o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Mas cenários desenhados, esse foi o nosso pré-jogo. Espero que você tenha curtido. Se você ainda não deixou o seu like e assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. E não esquece também de conferir lá no link dos comentários fixados a nossa live pós-jogo. Beijo no coração, saudações tricolores e vamos com tudo!